Boa noite, obrigado a todos que entraram já e que estão entrando ainda. Fernando Zampieri aqui, é um prazer ter conosco hoje o Leandro Taniguchi, que dispensa apresentações, treinou, acho que, grande parte dos que estão aqui, inclusive eu. Então, o Leandro é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, médico do Sírio-Libanês também, membro da Breaknet. É um prazer, eu junto com o Thiago Romano, é um prazer ter o Leandro para o tradicional Year in Review. Acho que é o segundo ou terceiro que a gente faz já com o Leandro aqui. O Leandro tem uma capacidade de síntese que é única dele, então é um privilégio ter o Leandro conosco falando um pouco sobre todos os 550 mil artigos que saíram em medicina intensiva no ano de 2023. Então, como sempre, perguntas no chat ou no Questions and Answers. A gente também tem uma sessão aberta para quem quiser falar no final. Podem deixando as perguntas no QA ou no chat ao longo da apresentação do Leandro. Leandro, obrigado novamente por ter aceito o convite. A voz é sua. Obrigado mesmo por estar conosco aqui. Tá bom. Bom, antes de mais nada, queria agradecer pelo convite de vocês para essa oportunidade, na verdade, de apresentar e discutir um pouco o que foi produzido de literatura especificamente em 2023 e voltada na terapia intensiva, visto que a medicina e a ciência de saúde têm uma produção imensa em termos de publicações, tá? Dessa parte, eu não tenho nenhum conflito de interesses para declarar. E assim, de modo geral, a gente vai focar nos artigos publicados em 2023, nem que seja no Online First, e muito focado em estudo clínico. Existe uma gama imensa de produção pré-clínica, de área básica, mas aqui a ideia era voltar mais nos estudos clínicos, porque talvez tenha uma translação mais imediata do conhecimento para aplicação à beira-leito. Não que desmerecendo a área básica, mas é porque aqui tem que focar em alguma coisa, então, essa foi uma escolha subjetiva minha. E aqui, mais do que importante, os critérios de seleção dos artigos a serem discutidos e apresentados, também aqui é totalmente a minha impressão pessoal. Então, vai ter controvérsias, vai ter discussões, porque a produção é imensa. Tinha que escolher alguma coisa aqui dos 1.600 artigos que inicialmente apareceram para mim em 2023. E, na verdade, a produção científica tem aumentado muito. Se você for ver essa publicação em 2010 do PLOS Medicine, é bem interessante porque ele quantificou em medicina. A produção diária é de 75 trials e 11 revisões sistemáticas ao dia, isso em 2010. Ou seja, para você se manter up to date, tinha que ler 75 trials por dia e 11 revisões sistemáticas. Virou a meia-noite e começa tudo de novo e assim vai. Ou seja, é inviável. Se pegar essa publicação de 2021, ele viu só revisão sistemática. A gente saiu de 11 revisões sistemáticas ao dia para 80 revisões sistemáticas ao dia. Ou seja, praticamente octuplicou a produção científica só de revisão sistemática, sem levar em consideração os trials que vão alimentar essas revisões sistemáticas. Então, a produção científica tem aumentado, e como tudo que tem explodido, também a qualidade não tem aumentado junto. Até bem controverso o quanto que, especialmente com a explosão de produções com Covid, a gente pecou muito pela qualidade em prol da velocidade de publicação, e a gente pagou realmente um preço por conta disso, em termos de qualidade de pesquisa, a qualidade do que era produzido e a relevância disso naquele momento versus na produção futura. Especificamente na parte de terapia intensiva, tem essa letter do Intensive Care Medicine, que fez mais ou menos isso, só que voltado apenas para terapia intensiva, voltado muito para o PubMed e para o Cochrane. Ele viu que em 1990, a gente tinha por ano 66 publicações de RCT e duas revisões sistemáticas, isso em 1990, ao ano, até que dava para tocar e ir seguindo. Mas dá para se perceber aqui que houve um aumento progressivo e quase que geométrico, especialmente nos últimos anos, de 2010 para cá, explodiu a produção científica apenas na área de terapia intensiva, ao ponto que 2021 foram o número de revisões sistemáticas, inclusive, que é a linha azul, superou o número de produções de RCTs, sendo que, teoricamente, o RCT alimenta a revisão sistemática. Tá? Ao ponto que a gente, em 2021, teve 309 papers de RCTs, ou dá mais ou menos 26 ao mês, e mais de 500 papers de RCT, de revisões sistemáticas ao ano.
Então, uma produção que passa praticamente uma ao dia só nessa parte de terapia intensiva. Ah, mas 2020, 2021 teve Covid, explodiu a produção científica nessa área, talvez a qualidade não foi tão boa. É interessante que os autores excluíram aqui nessa segunda análise os papers com Covid. Dá para se perceber que, basicamente, a linha azul parou de ter esse salto, mas não teve uma grande diferença se você levar em consideração que 2021 era uma época que estava começando a aumentar a produção de Covid, porque 2020 praticamente todo mundo ficou travado na vida, e o início de 2021 em assistência direta do paciente. Então, a produção científica demorou um pouco para dar essa alavancagem, especialmente na parte de terapia intensiva. Teve muita produção de medicina geral, especialmente em área básica, em algumas publicações por conta da alavanca do Covid. Então a coisa tem aumentado muito nessa produção. E aí tem ficado realmente quase que inviável de você acompanhar isso dia a dia, ficar fazendo marca do dia a dia, tipo marketing de ação. Então, o que acontece quando a gente não consegue acompanhar? A gente muitas vezes recorre a guideline, na expectativa que o guideline vai ser um resumo adequado da melhor evidência científica produzido por pessoas de renome que têm um crivo, têm uma experiência na produção e na qualificação, especialmente na capacidade de síntese dessas evidências. E teve uma produção grande em 2023 de guidelines. Se for ver, teve o guideline da Sociedade Americana, em conjunto com a Sociedade Europeia de Respiratória e Infecciosa da Europeia, de pneumonia de comunidade. Teve a revisão do guideline europeu, publicado pela ESINC, em 2023. Teve a revisão do guideline de síndromes coronarianas agudas europeia, também uma publicação em 2023. A revisão do guideline de FA para pacientes hospitalizados e um guideline especificamente só para a prática de UTI, um guideline escandinavo da FA nova em pacientes críticos. Teve a publicação aqui no Brasil do consenso parte 1 e parte 2 de manejo com a ecocardiografia beira-leito em conjunto da AMIB, da Abramed e da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar. Teve a revisão do guideline da ESPEN de manejo nutricional no paciente crítico, assim como a publicação brasileira do DITEM. E também, por exemplo, teve a revisão do guideline de HSA. Esse aqui é o guideline da Sociedade Neurocrítica, e, em contrapartida, também saiu o guideline de 2023 da Sociedade do American Heart e do American Stroke Association, ou seja, às vezes dois guidelines falando da mesma coisa, do mesmo assunto e com visões um pouco diferentes. E, na verdade, teve mais outros 35 guidelines só desse ano de 2023. Então, teve uma publicação grande só de guidelines, se você quiser ir seguindo. Mas tem que tomar bastante cuidado com guidelines. Se você for ver, essa publicação de 99 já chamava atenção disso, que os guidelines podem ter aspectos benéficos na sua intenção, mas tem um potencial maléfico muito grande, especialmente em termos de limitações e eventuais danos que a leitura inadequada e a produção inadequada desses guidelines pode gerar. É interessante a conclusão desse paper aqui, dessa revisão crítica dos guidelines, que ele diz que talvez os guidelines são úteis para aqueles profissionais que não sabem o que é o mais adequado de ser feito e existe uma evidência científica robusta para responder isso. Ou seja, há uma produção, um corpo de evidências que um grupo experiente consegue abarcar, consegue interpretar e produzir uma recomendação baseada em evidência do que é o mais adequado a fazer. E a pessoa que vai praticar esse guideline não está muito experiente, não tem uma dúvida do que é o melhor a ser feito. Aí o guideline pode ser útil. Isso, se for ver, é a raridade da raridade nos últimos guidelines. E ele comenta que, para as outras circunstâncias, os guidelines é um péssimo remédio. E cada vez mais a gente vê guideline escrito, então, não temos evidência suficiente para recomendar alguma coisa. Tá? E não sabemos o que falar nesse assunto. E aí vai juntando coisas. Tá? Então, cada vez mais, pela falta de evidência científica, os guidelines têm ficado potencialmente mais pobres no que é possível recomendar. E pior, às vezes faz recomendações sem o corpo que deveria existir por trás da evidência científica do melhor que é para ser feito. E assim, a ciência na prática assistencial, o que a gente pode depreender de 2023, tá? 2023, pelo menos, teve a produção de alguns artigos que eu achei interessante, que veio quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que a gente ficava martelando, que já sempre saía em guideline, baseado, de novo, num corpo de evidências muito fraco, mas que todo mundo aceitava como o que deveria ser feito. Então, houve algumas publicações interessantes nesse assunto.
Por exemplo, tinha aquele dogma que Glasgow menor que 8 tem que entubar e acabou, tá? E essa é uma publicação interessante que ele randomizou os pacientes com intoxicação aguda, com Glasgow menor que 8, para ser entubado ou, eventualmente, fazer uma vigilância perto e, se possível, não entubar. E é um trabalho interessante porque ele abordou um dogma que todo Glasgow menor que 8 deveria ser entubado. Inclusive, o editorial dessa publicação é interessante que ele fala até, ninguém sabe de onde surgiu esse dogma. É uma coisa que brota na medicina, como vários outros dogmas, e ninguém sabe de onde começou a puxar o fio da meada. Algumas coisas têm que ser chamadas atenção nesse guideline, nesse trial. Sim, são pacientes jovens que, de modo geral, como a maior parte dos pacientes intoxicados, eles não têm problema pulmonar, eles têm rebaixamento de consciência e que você consegue manejar esses pacientes do ponto de vista de oxigenação de maneira adequada, tanto que a oxigenação desses pacientes era por volta de 97. Eram pacientes realmente rebaixados, vê que um terço deles tinha um Glasgow de 3 na hora que eles estavam sendo randomizados. O Glasgow mediano era por volta de 6, sendo que o critério de inclusão era menor que 8. Tá? E a maior parte dos pacientes é o dia a dia de intoxicação, é álcool e benzodiazepínico. O que é importante desse tipo de intoxicação? De modo geral, uma intoxicação de curta duração. São medicações com meia-vida curta, então o paciente, em média, deve acordar rápido. Não vai demorar uma semana para acordar, deve acordar no máximo em 24 horas. Tá? Então, daí surgiu a ideia de que talvez esses pacientes, você fazer um approach de uma vigilância adequada, você poderia talvez evitar uma intubação e as consequências disso. É um trial que, de modo geral, foi um win ratio, a avaliação, com suas controvérsias dessa forma de avaliação, teve zero mortalidade, tá? Porque são pacientes saudáveis, com uma intoxicação de baixo potencial maléfico, então, mesmo o grupo que foi intubado logo no começo, zero mortalidade. Mas uma coisa interessante foi que essa abordagem de restrição da intubação reduziu significativamente a transferência para UTI e reduziu, talvez, o mecanismo foi porque reduziu a incidência de ventilação mecânica de forma significativa nessa população. E naqueles que eventualmente forem entubados, a mediana de tempo de ventilação mecânica foi por volta de 6 a 12 horas. Tá? Então, mesmo nos pacientes que foram entubados no grupo controle, ficaram pouco tempo entubados, porque a medicação também é a vida curta. Tá? Então, de modo geral, houve uma redução do tempo tendência de redução no tempo de permanência hospitalar, especialmente na UTI, a ponto de que talvez isso corrobore que aquele dogma, Glasgow menor que 8 é igual a tubo, possa ser revisto, desde que você consegue dar uma assistência de acompanhamento perto desses pacientes, levando em consideração também porque o paciente está em Glasgow menor que 8. Aqui é um grupo específico de intoxicação como causa e por uma medicação que tem uma meia-vida super curta, meia-vida de minutos a poucas horas. Em outras circunstâncias, isso não dá para ser generalizado. Também há uma evidência já antiga de que beta-blocks poderiam ser seguros e potencialmente benéficos. Essa publicação do JAMA de 2013, que era praticamente um fase 1 virando um fase 2, mas foi extremamente valorizada, a ponto que em várias revisões, pessoas de respeito defendiam eventualmente que poderia ser utilizado o beta-bloqueador nos pacientes sépticos, tá? Chamava já atenção que no grupo controle, aqui a mortalidade era 80%, tá? Coisa, uma mortalidade estupidamente alta para, mesmo na época em que na média a mortalidade era 40, 50%, nos pacientes sépticos, aqui no grupo controle era muito alta, o que chamava atenção nesse estudo. Mas ano passado saiu o estudo Stress-L, um estudo que randomizou os pacientes para landiolol, que é um beta-bloqueador de ação super curta, versus não beta-bloquear, com o objetivo de ver o que acontecia, não se percebeu um benefício nenhum em termos de disfunção orgânica e teve uma tendência a malefício no grupo que foi beta-bloqueado, corroborando que, eventualmente, aquela ideia inicial não deveria ser feita na prática habitual e disseminada como muita gente eventualmente defendia. Tinha em vários guidelines a recomendação que levotiroxina, hormônio tiroidiano, deveria ser dado no potencial doador para melhorar a performance, melhorar a hemodinâmica e talvez melhorar o desfecho do transplante. Esse é um trabalho interessante publicado no New England no ano passado, que randomizou os pacientes instáveis, que eram doadores de órgãos, para receber levotiroxina intravenosa, nem para ter a dúvida que tem no Brasil de dar interal, intravenosa versus da placebo, que foi o grupo controle. Não se percebeu diferença no tempo de desmame de droga vasativa, de incidência de instabilidade e de performance do transplante, ou seja, quando a pessoa transplantou,
os pacientes que receberam levotiroxina, o órgão não ficou melhor. Lembrando que esse trabalho focou especificamente em transplante cardíaco, não em todos os tipos de transplante. Mas revendo, talvez sugerindo que a gente deveria rever a maior parte dos guidelines que recomenda, baseado em estudos muito pequenos, muito iniciais, que levotiroxina deveria ser uma prática habitual no manejo endócrino dos pacientes potenciais doadores. Tá? Também se discute muito que a nutrição deveria ser precoce, em parte por conta de uma série de trabalhos observacionais, com todas as suas críticas. O Nutrirea 2, 3 vem na sequência do Nutrirea 2, que já mostrava um potencial malefício dessa nutrição agressiva precoce, e Nutrirea 3, que foi publicado ano passado, não deixou de, talvez, corroborar essa ideia. Tá? Em 3.000 pacientes, todos eles em ventilação mecânica e droga vadativa, foram randomizados na primeira semana para ser mais restritivo em termos calóricos e proteicos, versus seguir o que a maior parte dos guidelines recomenda na primeira semana, 25 quilocalorias quilo dia e por volta de 1,2 gramas quilo dia. Não se percebeu nenhum impacto de mortalidade e que a nutrição restritiva nessa primeira semana, com alvos muito menores, tá? O paciente saiu da UTI mais cedo, com menos complicações durante a permanência da UTI, especialmente complicações trato-gastrointestinal, como vômitos, isquemia mesentérica, que é uma complicação potencialmente grave, e menos disfunção hepática. Ou seja, você ser mais econômico, ser menos agressivo nessa fase inicial, que o paciente está em fase de estabilização, que geralmente são os primeiros dias dos pacientes em ventilação mecânica, os pacientes instáveis, talvez aí você tenha um benefício a longo prazo e não no que muita gente recomendava, que era ser agressivo nessa primeira semana. O EFORT foi uma publicação que focou especificamente na sugestão proteica, porque a maior parte dos guidelines recomendava que na primeira semana a gente devia chegar em alvos proteicos mais altos. Alguns guidelines até recomendavam, assim como algumas revisões, chegar por volta de 2 gramas quilo dia. O EFORT tentou estudar isso. Doses talvez altas demais, do que seria o recomendado, 2,2 gramas quilo dia, versus o habitual. Tá? Até a dieta oral ou a censurada em 28 dias. Não teve diferença de mortalidade na análise geral, mas teve uma interação potencialmente maléfica nos pacientes mais graves e nos pacientes com IRA. Nesses dois subgrupos, com todas as restrições de análise subgrupo, os pacientes mais graves e os pacientes com IRA foram piores em termos de mortalidade quando recebiam mais proteína. Tá? Dá para ver aqui que o forest plot está para o lado esquerdo do usual care do que do lado da alta aporte proteico. Então, talvez esses dois subgrupos, tipo o que já tinha mostrado na glutamina, o que tinha mostrado em algumas outras análises, uma análise do IT-ICU, de que talvez são pacientes mais vulneráveis e que, se você quiser ser muito agressivo, em vez de você ter um benefício, você vai ter um potencial malefício, inclusive em termos de mortalidade. Que também tinha aquela ideia, muitos centros fazem isso de rotina, parar a dieta para estubar o paciente. Tá? E aí, quando você. Mas qual que é o problema? Nutrição, parar algumas horas, já que a nutrição no começo não parece ser tão importante assim, é mais importante numa fase mais tardia, e a gente estuba geralmente no começo, uma parte dos pacientes em ventilação mecânica são estubadas na primeira semana de UTI. Tá? Mas esse é um estudo interessante que randomizou os pacientes para não parar a dieta versus parar, deixar em jejum para poder estubar. Tá? E o que ele viu? Uma diferença significativa no tempo para estubar. Porque o grupo que você tinha que fazer jejum para estubar, o que acontecia quando passava no teste de respiração espontânea? Ficava em jejum, ficava esperando dar o tempo de jejum para finalmente estubar, sendo que ele já tinha passado no teste algumas horas atrás. Tanto que no grupo que não precisou pausar, foi estubado até 2 horas depois que passou no teste, e o outro grupo foi estubado por volta da 18ª hora depois que passou no teste, ou seja, quase o dia seguinte. Tá? Isso repercutiu no tempo para permanecer na UTI. O paciente que ficou no grupo que não precisa parar a dieta, por ter estubado mais cedo, saiu mais cedo da UTI. Tá? Então, não termos só de manter ou não a dieta em termos de aporte nutricional, mas tem aplicações práticas no futuro. Aí a incidência de aspiração e pneumonia foi igual nos dois grupos. Tá? Então, aparentemente, essa prática habitual de parar a dieta em toda a extubação, ela não se paga. Talvez alguns subgrupos mais preocupantes possa ser uma possibilidade, tá? Mas em todo paciente ter que pausar a dieta para esperar o tempo de jejum, para aí sim estubar, a gente perde tempo e às vezes a estubação que aconteceu hoje só vai acontecer amanhã. Aí amanhã faz de novo um teste de respiração espontânea, porque a de ontem não vale, só vale a de hoje. Aí começa um dominó que às vezes o paciente vai ficando na UTI
porque tem uma prática não corroborada por evidências. Mas mesmo a literatura que apontou para alguns achados positivos, a gente também tem que ter cuidado. Por exemplo, lembrando o que é erro tipo 1, erro tipo 2. Sendo bem grosseiro, erro tipo 1 é você ver uma diferença que não existe, tá? Isso que é erro tipo 1. Tipo aqui, você virar para o vovô e falar que ele está grávido, quando na verdade não está, tá? E o que é erro tipo 2? Não ver uma diferença que existe, tá? Que no caso, falar para a grávida que ela não está grávida, tá? Então, grosseiramente é isso é erro tipo 1 e tipo 2. E isso povoa muitas vezes os estudos que a gente produz, especialmente aqueles estudos que são parados precocemente, tá? Esse é um estudo interessante que saiu ano passado, que vem tentar resolver uma controvérsia que já existia desde que eu comecei terapia intensiva, infelizmente acho que ainda vai continuar, que é quanto transfundir pacientes com infarto. Tá? Tinha muito estudo observacional, alguns estudos pré e pós, pequenos RCTs, mas esse é um estudo com 3.500 pacientes que tentou responder essa pergunta, tá? Com uma análise frequentista. Tá? Sendo frequentista, esse é um estudo negativo. Deu um P de 0,07, tá? Para restritivo, um endpoint composto de infarto e morte de 17% arredondando versus 15% arredondando. 2% de diferença absoluta, um P de 0,07, que é menor que 0,05. Então, teoricamente, é um estudo que corrobora que não precisa deixar o HB por volta de 10, que é o grupo liberal. Dava para deixar por volta de 7 a 8, que é o grupo restritivo. Há uma certa discussão quanto a isso, tá? Porque se você for ver a análise de subgrupos, especialmente o grupo com infarto tipo 1, foi um grupo que se beneficiou muito de estar no grupo liberal, tá? E que tem um certo sentido. Aqui, mesmo com análise frequentista, há 3.500 pacientes, tá? Um poder grande, talvez um N muito grande. Se você colocar num contexto grande de infarto, que a mortalidade não é muito alta, e que grandes intervenções é difícil dar um tamanho de efeito muito significativo, talvez não é tão grande assim esses 3.500 pacientes e essa diferença, digamos assim, que alguns falam quase estatística, pode potencialmente, com um poder maior, você identificar uma diferença e deixar de fazer uma prática que talvez é potencialmente benéfica, tá? Ou seja, fazer um erro tipo 2. Tanto é que eu só coloquei aqui o estudo clássico, o ISIS-2, é o estudo lá de 88 do Lancet, que mostrou que a aspirina e trombólise reduz a mortalidade em infarto com supra, tá? Esse aqui é o braço da aspirina. Foi uma diferença de 2%. E ele precisou de 17 mil pacientes para mostrar uma diferença de 2%, sendo que o trabalho anterior tentou mostrar os 2%, também com 3.500 pacientes. Então, um estudo mais clássico, que mostrou que da aspirina salva vidas no infarto com supra, precisou de um N gigantesco numa época que a gente nem usava aspirina para infarto e nem trombolizava. Sendo que esse trabalho anterior dá aspirina, clopidogrel, faz CAT, faz um monte de coisas a mais para ter uma intervenção benéfica no infarto. Então, talvez é um estudo underpower, mesmo que o cálculo de amostra, e também levar em consideração que eles esperavam, para variar, uma frequência de 20%, eles tiveram uma frequência mais baixa do que esperado, o que acaba também complicando os tamanhos de efeito e o potencial erro tipo 2 aqui. Então, tomar cuidado que talvez a gente deixe de fazer uma prática que deveria ser feita baseada num estudo que talvez não tenha poder suficiente para perceber uma diferença que existe. Tá? Esse é um estudo também foi muito discutido, o CAPE-COD, que é um estudo que randomizou os pacientes para corticoide versus placebo com pneumonia comunitária, tá? E mostrou uma redução de mortalidade significativa nos pacientes que receberam corticoide. Um estudo interessante, foi bastante discutido, porque muita gente eventualmente começou a utilizar corticoide por causa desse estudo. Um estudo bem feito, publicado numa revista de renome, mas tem um problema. É um estudo que tinha a programação de chegar em 1.200 pacientes, parou com 800, tá? Sem uma causa muito clara, vamos dizer assim. Para variar, falou que o Covid estragou a randomização, parou o mundo, e que aí ficou difícil depois, muita gente usou corticoide no Covid, depois começou a usar corticoide para tudo, e que aí atrapalhou, e aí decidiu parar, tá? Não foi uma coisa assim, baseado em safeguards de tanto, 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 decidiu parar por conta disso, de efetividade. Então, um grande problema, mas aqui tem diferença, tá? O hazard ratio, o intervalo de confiança não pega um P menor que 0,05. Então, se tem uma diferença, é porque tem.
tá? Aqui não tem um erro tipo 2. Muita gente interpreta que, eventualmente, um estudo parado precocemente, que mostrou uma diferença, é porque ela tem que existir. E isso é uma falha, porque muitos estudos, assim, na verdade, não existe uma diferença potencial e você viu uma diferença que não existe, um erro tipo 1. Tá? Um exemplo clássico, não na nossa área, mas na prática de hemato, a série dos estudos que estudaram quimioterapia em leucemia mieloide aguda. Esse é um estudo já bem antigo, tá? Mas ele comparou 4 sessões de químio versus 5 sessões de químio e viu se tinha diferença, fazer 4 versus fazer 5. 5 é mais custoso, mais trabalhoso e muito mais potencialmente lesivo ao paciente, afinal, quimioterapia não é tomar de pirona, tá? E aqui é uma coisa interessante, porque por volta da quarta análise, quando tinha 600 pacientes, se você for ver, tinha uma diferença significativa. O intervalo de confiança não cruzava um. Tinha até uns P antes, se você gastar o P aqui, até significativo. Mas os autores tiveram a luz de falar, olha, não existe um racional em cima disso, não tem por que 5 ser melhor que 4, tá? Não tem uma evidência que corrobora isso antes, o grupo de evidências não suporta, eu não vou parar o estudo aqui baseado nisso, eu vou continuar e chegar no N final. E ainda bem que eles continuaram isso, porque quando eles chegaram no N final, na verdade não tem diferença, e na verdade o forte plot cruza para o outro lado, mostrando que 4 é tão bom quanto o químio e talvez até melhor. Tá? E com todos os problemas de quimioterapia, esse é um estudo que, quando chegou no N final, apesar que nas avaliações iniciais teoricamente 5 era melhor que 4, no final, 4 pelo menos é semelhante a 5, se não melhor. Pensando nos efeitos colaterais de quimioterapia. Então, pensando em estudos que às vezes a gente para precocemente, às vezes a gente para aqui. E acaba enxergando uma diferença que não existe como real. Tipo, o que pode ter acontecido, talvez, nesse estudo do Cape Cod, tá? Levando em consideração que existem vários outros estudos em corticoide e pneumonia, e outros estudos, como, por exemplo, um que saiu ano retrasado, o Escape, no Intensive Care Medicine, não mostrou diferença de mortalidade em um usar corticoide na pneumonia comunitária, diferente desse estudo aqui do New England. Tá? Aí o vídeo laringo, cada vez mais o pessoal tem utilizado, e o Device, esse estudo publicado no New England, comparou usar videolaringoscópio versus laringoscopia direta como primeiro instrumento na intubação do paciente e mostrou uma diferença significativa no sucesso da primeira tentativa. Tá? Então, talvez uma coisa interessante que venha defender que talvez de rotina a gente deveria usar videolaringoscópio como o device de preferência para intubar os pacientes. Tá? A gente tem que tomar um cuidado quanto a isso, porque se você for olhar com calma o estudo, tem algumas salvaguardas que talvez a gente tenha que ter em mente. Primeiro, a maior parte das intubações que intubou foi o residente, ou o fellow, que é um R+, tá? Não foi a pessoa com maior experiência, que era o médico assistente. E quem já ajudou o residente a intubar, sabe que o residente intubar com um laringoscópio, a gente não sabe o que ele está fazendo. A gente fica do lado, mas a gente não faz ideia do que ele está vendo. Tá? Só ele sabe o que está vendo. Então a gente não consegue consertar o que ele eventualmente está fazendo de errado. E quando a gente está usando um vídeo laringoscópio, a gente consegue ver o que ele está vendo e consegue ajudá-lo a melhorar a performance e talvez melhorar o sucesso da primeira intubação. E isso é preocupante porque quando você vê a análise subgrupo do estudo, os as intubações na qual quem estava intubando tinha mais que 100 intubações prévias, ou seja, tinha experiência, o benefício de usar um ou outro sumia, tá? Então, tinha um efeito aqui da experiência de quem estava tentando, tá? E quando a pessoa tinha experiência basicamente em usar videolaringoscópio, também é óbvio que ele foi melhor com videolaringoscópio, porque se ele tem mais experiência com um sistema do que com outro, ele acaba talvez fazendo melhor com aquele sistema que o outro. Tá? Então, isso é eventualmente preocupante, porque eventualmente tem depois desse trabalho, muitas discussões, prós e contras do videolaringoscópio ser o novo ultrassom para passar catéter. Tá? Acho que uma grande diferença, ultrassom passar catéter, quase todos os estudos mostraram a mesma coisa, de que é melhor. E uma coisa interessante, mesmo as pessoas que tinham muita experiência em passar catéter antes sem ultrassom, com ultrassom os trabalhos mostraram que ele fica melhor ainda. Então, não é que só ajuda quem não sabe passar catéter. Quem não sabe passar aprendendo passa melhor, e quem já sabia passar passa melhor ainda com ultrassom. O que é diferente aqui do videolaringoscópio, que aparentemente quem não sabe entubar, talvez com alguém do lado entubando, ajudando a pessoa, ele entuba. Lembrando que aqui eram centros, basicamente centros de ensino, então tinha alguém junto com o residente
para ajudá-la a entubar, mas quando a pessoa sabe entubar, não faz muita diferença. Tá? Então, uma coisa, antes de a gente assumir que talvez a primeiro device para passar na boca das pessoas tem que ser, com certeza, o videolaringoscópio. Tá? Ah, e o Amica Hall, tá? Que fazem a amicacina 3 dias, na hora que intuba o paciente e está em ventilação mecânica, e diminui a PAV. Tá? Toma cuidado que aqui a PAV, o endpoint primário, era PAV, digamos assim, microbiologicamente aceita. Ou seja, o paciente tinha que ter cultura positiva para falar que tinha PAV. E talvez a grande diferença aqui é que usar a amicacina fez com que a cultura ficasse negativa. Mas talvez o paciente desenvolvia PAV, mas a cultura não conseguia crescer por causa do efeito inibitório da micacina, mas o paciente ainda assim fazia uma pneumonia. É interessante observar que aqui, apesar de haver uma diferença significativa no endpoint primário, em termos de incidência de PAV, o consumo de antibiótico e os dias de ventilação mecânica dos dois grupos foi igual. Então é estranho, tipo, você previne PAV, mas não diminui o consumo de antibiótico. Então, por que o paciente está tomando antibiótico? Diminuiu o PAV, aumentou a infecção de corrente sanguínea, aumentou ITU, porque se diminuir PAV, tem que diminuir o consumo de antibiótico. Ou então diminuir o PAV de vírus, o que também não faz sentido. Tá? Então, antes da gente começar a fazer a amicacina em todo mundo, a gente tem que tomar cuidado, especialmente porque também aqui não é a amicacina de qualquer jeito, era uma amicacina feita com inalador específico, pouco disponível no Brasil, que é a inalação ultrassônica em mesh. Tá? Não é qualquer device que dá para fazer, muito menos aquela de jatinho, ou eventualmente mesmo a ultrassônica habitual em placa não serve para fazer amicacina, porque esses devices quebram a amicacina e no final você faz inalação com placebo. Tá? Mas também, a 2023, tiveram alguns estudos que permitiram a gente ter um pouco mais de clareza de alguns assuntos que antes estavam meio controversos, ou pelo menos qual era a mecanística envolvida. Tá? Tem essa publicação interessante, o grupo de Living, um estudo que publica e estuda já há décadas sobre controle glicêmico em UTI, e ele cogitou que talvez pela coletânea dos próprios estudos que ele tinham feito, tá? E juntando também com a linha de publicação deles em nutrição parenteral, que talvez lá os primeiros estudos de 2000, 2021, que mostravam benefício do controle glicêmico, é porque eles causavam uma hiperglicemia iatrogênica por uso desenfreado de NPP, que era uma prática da época, se você lembrar da década de 90. Tá? Então, naquela época, você não ligava sobre manutenção, você ligava NPP direto. Então, talvez essa hiperglicemia iatrogênica pela NPP, você correr atrás com um controle glicêmico estrito, talvez aí tinha um benefício. Eles, com essa premissa, eles fizeram o quê? Randomizaram os pacientes para controle glicêmico estrito versus liberal, e não podia tomar NPP. E aí não tinha nenhum impacto em termos de desfecho de alta da UTI ou sobrevida em 90 dias. Tá? É interessante até mesmo um paper que saiu recentemente, ainda está no Online First do Blue Journal, da Vandenberg, contando a convite do editor do Blue Journal a vida de pesquisa dela em termos de controle glicêmico, porque ela é uma das principais pesquisadoras do assunto, como é que ela começou em 1990 e ao longo dos vários anos qual que é a visão dela do que aconteceu, porque o trial dela foi positivo, o Nice Sugar foi negativo, com aumento de mortalidade, e como é que ela interpreta. E é bem interessante porque ela sempre foi uma pessoa bem crítica em relação às publicações. É interessante ver as palestras dela. E ela sempre reforça que a evidência fala por si só. Então, mesmo quando saiu o Nice Sugar e ela ia comentar do trabalho dela, ela falava: se o Nice Sugar é um trabalho com maior representatividade, multicêntrico, com todo o poder que tem, segue o Nice Sugar, não meu paper. Porque talvez em termos de evidência de validação externa, a evidência fala por si só. Então, ela traduz isso muito nessa publicação da história de vida dela junto com a história de controle glicêmico e como foi a evolução aqui especificamente dessa parte da medicina intensiva. Tá? A gente ainda precisa melhorar muito em algumas práticas meio corriqueiras, por exemplo, desmame, WindSafe, que tem dados inclusive do Brasil. A gente vê que depois de vários dias, ainda assim, só 65% dos pacientes que estão entubados são desmamados. Então, 2/3 são entubados e 1/3 tem falha de extubação ou nunca são desmamados. Então, a gente tem que melhorar as práticas, tem um monte de publicação que sai sobre como melhorar isso, mas a gente ainda na prática habitual precisa melhorar muito de como tirar esses pacientes da ventilação mecânica. Tem tido cada vez mais trials difundindo a trombectomia mecânica, tentando ampliar a gama de pacientes que podem se beneficiar disso. O SELECT-2 é um trabalho que vem nessa linha, publicado ano passado. É um trabalho que randomizou os pacientes para serem trombectomizados, mesmo que tivesse um AVC grande,
que era meio que um critério de exclusão, não formal, mas muita gente não trombectomizava esses pacientes com risco de transformação hemorrágica. E esse é um trabalho interessante que, fazendo a trombectomia até 24 horas do evento, mesmo que o paciente tivesse sido trombolizado, tá? Sendo que a maior parte dos pacientes aqui não foi porque saiu da janela de trombólise, você tem um impacto de benefício em termos de desfecho de funcionalidade. Os pacientes que foram para o grupo trombectomia se beneficiaram a longo prazo aqui no acompanhamento do que os pacientes que fizeram cuidado usual. Ah, mas você falou antes de trabalho parado precocemente, e esse eu sei que foi um trabalho que parou com 300 pacientes, 350, sendo que o N almejado dele era 560. Qual que é a diferença? Aqui eu acho que uma grande diferença desses trials de trombectomia é que esse trial vem numa sequência de vários outros trials apontando a mesma direção. Diferente um pouco do corticoide, que cada trial apontou para uma direção diferente. Esse, inclusive, ele parou precocemente porque no ano anterior, 2022, saiu um trabalho asiático também de trombectomia em AVC grande, mostrando o benefício. E por isso eles acharam, o Safety Guard aqui do estudo, o Data Safety Monitor, pediu para rever a eficácia do estudo e ver se o estudo não podia parar precocemente. E, na verdade, esse é um estudo que vem uma linha grande de vários outros estudos de trombectomia mostrando o benefício dessa terapêutica nessa população. Inclusive, numa publicação de 2021, se não me engano, do New England brasileiro, do grupo multicêntrico brasileiro de AVCI, mostrando que a implantação no SUS da trombectomia, ela é importante, ela é benéfica, com potencial benefício nessa população, mesmo no ambiente de sistema único de saúde público, como é no Brasil. Então, ele vem nessa linha de defender que a trombectomia deve ser algo que cada vez mais tem que ser incorporado e a gente cada vez mais vai cuidar de pacientes pós esse procedimento, tá? O Clovers, quanto à restrição de volume ou ser mais liberal, ele, de modo geral, é um estudo que randomizou os pacientes para ser mais liberal restritivo, aquela velha discussão, mas numa fase mais inicial do manejo séptico. O resumo da ópera é que não tem diferença de mortalidade em 90 dias, tá? Para um lado nem para o outro, mas algumas coisas a gente tem que levar em consideração quando vê esse estudo, tá? Se olhar a tabela 2, que é o volume administrado depois que o paciente foi randomizado, o grupo restritivo só tomou 500, tá? E o grupo liberal tomou 2.500 praticamente. Então, teve uma diferença aqui. Mas é interessante ver o contexto global do paciente, porque o paciente não é só o paciente depois que ele foi randomizado. Ele é um paciente desde que ele chegou no hospital. E é interessante ver lá na tabela 1, que é a última linha, o volume que o paciente tomou antes de ser randomizado. Os dois grupos tinham tomado por volta de 2.000, que é o famoso 30 ml por quilo. Então, que talvez o Clover estudou. Depois que você já deu 30 ml por quilo para todo mundo, tá? Talvez aí você ser restritivo não é muito diferente de ser liberal. Tá? E aqui chama atenção de que muita gente discute restritivo liberal, meio tipo, sempre é aquelas imagens a seca e o homem Michelin. Tá? A gente tem que tomar cuidado que muito mais do que ser restritivo liberal, às vezes é meio um mindset que a gente tem que fazer. Porque se você for olhar o grupo liberal, os pacientes já tinham tomado 30 ml por quilo. Se você somar tudo que ele tomou aqui em 6 horas de hospital, ele tomou aqui 65 ml por quilo. Tá? Então, a discussão que muitas vezes fica, 30 ml por quilo afoga as pessoas, eu particularmente não acho que 2.000 vai afogar os pacientes. O problema é que a gente não para no 2.000, tá? Se olhar o liberal, que talvez é o mais representativo do usual care habitual, a gente não para no 20, não para no 30, não para no 40, nem no 50, nem no 60. A gente, em 6 horas, vai para os 65 ml por quilo. E muitos desses pacientes talvez já tinham parado de ser responsivos a volume, como, por exemplo, o Andrômeda mostrava, que em 2 horas de pronto-socorro, a maior parte dos pacientes deixa de ser responsivo a volume. Tá? Então, muito antes, a gente já tem que pensar, talvez, em outras estratégias de como identificar esse paciente que deixa de ser responsivo e começar a fazer terapêuticas mais voltadas. Aí sim, talvez, depois que todo mundo tomou a expansão inicial, ser mais restritivo, guiado por alguma estratégia de avaliação de responsividade ao volume que é possível de ser feito, ou pelo menos alguns safeguards para avaliar a tolerância ao volume, aí assim talvez a gente tenha um impacto benéfico para os pacientes, tá? O grupo é conjunto de várias publicações aqui, capitaneado pelo Zampieri, publicou Best Living, essa revisão sistemática de dados individuais, que, como todo o trabalho do Zampieri tem que ter uma análise bayesiana, né? Então, aqui o estudo mostrou com uma análise bayesiana que tem praticamente 90% de probabilidade
posterior de benefício, ou seja, de redução de mortalidade, quando uso solução balanceada como expansão volêmica dos pacientes. Tá? Então, aparentemente, corroborando a ideia de que essa solução é melhor nessa revisão sistemática de dados individuais, tá? Nessa análise bayesiana, mas olhando o grupo geral, talvez uma avaliação meio frequentista, também a gente tem que levar em consideração o tamanho de efeito. A redução absoluta de mortalidade é de 0,4%. Então, se isso for virar um NNT, a gente tem que dar 250, tratar 250 pacientes para conseguir ter um impacto de mortalidade. Ah, mas expansão volêmica é uma coisa ubíqua, faz pra caramba. Então, talvez a gente chegue a esse NNT tão grande assim. Talvez. Mas a gente tem que levar em consideração que nem toda solução balanceada é igual. Muitas soluções balanceadas que foram estudadas são caras, como o Plasma Light, tá? E para ter uma redução de efeito tão pequena assim, talvez não é uma coisa que se paga. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Uma grande vantagem de uma revisão sistemática aí com meta-análise de dados individuais é que você consegue ter um poder maior para ver subgrupos. E isso é uma coisa interessante nesse paper, como vários outros trabalhos mostraram, cuidado no paciente com TCE, tá? Que já tem um corpo mais robusto de N para fazer uma avaliação melhor, praticamente 1.000 pacientes no grupo com TCE, e aqui é bem claro que nessas pacientes a probabilidade de benefício de usar a solução balanceada é menor que 1%. Então, esse é um subgrupo na qual realmente eu acho que salina é a expansão volêmica, o cristalóide de eleição nesse subgrupo. Uma coisa também interessante que eu vi aqui, que vai contra o que o Jean-Louis muitas vezes critica, os estudos de balanceado versus salina, que ele fala que é meio idiota um estudo assim, então tem que olhar o cloro baseline, porque se o paciente foi hipoclorêmico da salina, se o paciente foi hiperclorêmico não da salina. E é interessante observar aqui que não teve efeito do cloreto baseline em termos de mortalidade, corroborando um pouco que talvez o cloreto não é o que guia e nem o mediador do impacto benéfico ou maléfico, ou o mediador do tamanho de efeito aqui, em termos da randomização, que o cloro não é tanto o mecanismo a ser olhado. E como o grupo do Zampieri também já tinha mostrado numa análise do Blue Journal, assim como o grupo do SALT, que aqueles que não tomaram salina antes de serem randomizados tiveram maior benefício. Ou seja, aqueles cuja toda a história de expansão volêmica foi só teoricamente, a solução na qual, o tipo de solução para a qual foi balanceada. Então, desde que ele entrou no hospital, só tomou balanceada. Isso vem junto com aquele trabalho que eu tinha comentado com vocês, com o Clovers, que talvez a gente, sempre que vai olhar um estudo, tem que olhar também o que aconteceu com ele antes de ser randomizado, porque isso pode influenciar os desfechos depois do paciente. E em termos futuros, essa restrição não pode ser ruim, porque de repente o paciente pouco ressuscitado, usou muita droga vadativa da isquemia cerebral, tá? Isso é um acompanhamento do Classic em um ano, avaliando os pacientes para ver se a restrição poderia ser ruim em termos cognitivos do paciente, em termos de qualidade de vida, e é interessante observar que em termos funcionais, o paciente um ano depois não tem diferença entre os dois grupos, seja em qualidade de vida ou eventualmente em outros desfechos cognitivos. O grupo que foi restritivo, que é o RES, é muito semelhante ao grupo standard, o grupo que foi mais liberal em termos de expansão volêmica. E a gente também tem que ter em mente que muito do que a gente faz agora vai impactar o paciente a longo prazo. Então, cada vez mais a gente tem que parar de pensar na mortalidade em 14 dias, 28 dias e começar a pensar daqui a um ano, como é que o paciente vai estar. Porque eu vou parar de acompanhar o paciente em 90 dias quando eu estou fazendo um estudo. Mas se eu for um profissional de saúde, sair de ser um trialista para ser um profissional de saúde que atende o paciente, é interessante saber como é que ele está daqui a um ano, 2 anos, 5 anos, como é que a família está encarando e o paciente está encarando o que aconteceu nele, e a gente cada vez mais sabe que o que acontece dentro da UTI povoa e permeia o que vai acontecer nele no futuro, tá? Por exemplo, no COVID, aqui o Regis viu no Coalizão 7 o banco de dados de vários estudos do Grupo Coalizão, e viu um ano depois como é que o paciente estava. E via que depois de 3, 6, 9, um ano depois, aqueles que estavam em ventilação mecânica, que precisaram de ventilação mecânica durante o COVID, tinham uma qualidade de vida substancialmente pior do que os outros grupos. Então, mesmo um ano depois, o paciente não consegue recuperar todas as consequências que aconteceu com ele no passado. Tá?
A gente viu no HC, no banco de dados lá dos pacientes com Covid, nessa publicação do Annals of American Thoracic Society, também acompanhando um ano em termos de limitações funcionais, ou seja, se o paciente conseguia comer, vestir, tomar banho, pegar um ônibus, fazer uma conta de banco, se locomover sozinho, como é que ele estava um ano depois? A gente via que 3 meses depois da alta de um Covid grave, os pacientes estavam piores, ia melhorando ao longo do tempo, mas um ano depois, um terço dos pacientes não tinha conseguido voltar ao que era antes. Então, ainda um ano depois do Covid grave, os pacientes ainda tinham sequelas que precisavam lidar e eram sequelas novas, porque era maior do que o basal do paciente. Então, isso é mais para instrumentar, às vezes, aquela conversa que a gente tem à beira-leito, quando o familiar chega e fala: E aí, doutor, como é que vai estar depois? Vai melhorar? Não vai melhorar? Ainda é incerto. Mas a gente tem que ter em mente que uma porcentagem significativa dos pacientes vai melhorar, mas uma quantidade também significativa, infelizmente, não vai melhorar a despeito dos melhores esforços que a gente tem. Então, talvez esses dados ajudam para instrumentar uma conversa mais sincera e não falar aquela famosa frase, ah, só Deus sabe. E que ninguém agora tem certo, vamos ver o amanhã, amanhã é um novo dia. A gente sabe que amanhã é um novo dia, mas infelizmente muitos desses pacientes que teoricamente são um sucesso porque tiveram alta, que todos eles tiveram alta, vão ter um prejuízo a longo prazo que tem que se ter em vista. Aqui também, quando a gente vê a parte cognitiva, nessa outra publicação que a gente fez, um ano depois também, uma parcela significativa dos pacientes, especialmente os subgrupos mais graves, ficam basicamente no mesmo patamar de disfunção cognitiva, assim como o síndrome pós-Covid. Ou seja, aqueles pacientes que têm sintomas persistentes mais que 3 meses, segundo a classificação do OMS, um ano depois, ainda uma parcela significativa dos pacientes, 50, 60% dos pacientes ainda têm sintomas pós-Covid. Tá? Se é o Covid, se é porque foi uma doença grave, a gente não sabe exatamente. Mas cada vez mais os estudos mostram que talvez esses dados do Covid é simplesmente um reflexo da gravidade da doença e não um efeito do vírus em si. Tanto é que nessa publicação do Blue Journal, do grupo da Ferrante, um grupo que estuda bastante esse desfecho a longo prazo, eles viram que 6 meses depois da alta da UTI, os pacientes, aqui um subgrupo de pacientes mais idosos, ainda assim tinham uma prevalência de sintomas, às vezes sintomas incapacitantes muito relevantes, como cansaço, falta de ar, tá? Sintomas como distúrbio cognitivo, eles ainda eram muito prevalentes mesmo 6 meses depois, nesses grupos. Então, a gente lida com esses pacientes, a gente cuida deles, a gente espera que eles saiam, mas também a gente tem que ter em mente que muitas vezes o que vai acontecer hoje vai refletir no futuro e que na hora que a família ou o paciente pergunta como é que vai ser o futuro, a gente sempre comenta que a gente espera que vai ser dias melhores, mas eventualmente pode ser um período pior, mas que a gente vai estar junto e acompanhando e vendo a evolução. Tá? E lembrar que a ciência ela vem para agregar informações, a gente tenta responder muitas dúvidas com a publicação, com os artigos. É importante na ciência a gente ter um ceticismo saudável, que é essa dúvida saudável quando faltam as evidências, e a gente tem que a todo custo evitar o negacionismo, que é quando a gente mantém uma dúvida intencional, apesar que as evidências estão sendo esfregadas na cara da gente. Tá? E infelizmente a gente vive um período meio controverso nos dias de hoje, onde apesar das evidências que vão surgindo, e muitas vezes evidências que vão contra, às vezes, concepções que a gente tinha, impressões que a gente tinha, linhas de pesquisa que a gente fazia, a gente tem que ter a clareza de que, como a Vanderberg fala, os dados falam por si só. A gente tem que ter a crítica de rever a nosso pensamento e não ser um negacionista, especialmente a gente que é profissional de saúde e tem essa literatura farta sendo produzida, né? Nem sempre uma literatura boa, mas que a gente tem que aplicar as melhores evidências para o cuidado do paciente. Obrigado. Bom, sensacional, como sempre, Ana. Sempre um prazer ver você falando e sua capacidade de síntese. Enquanto o pessoal se anima nas perguntas aqui, a primeira coisa que eu ia te perguntar é, de tudo que você mostrou, o que mais mudou sua prática esse ano? Tá? Teve alguma coisa específica que mudou aquilo que você faz no dia a dia? Olha, na verdade, o principal acho que foi rever algumas coisas. Por exemplo, fiquei mais cético quanto a algumas formas de suporte respiratório, que antigamente, quando a gente estava no Covid, a gente tinha a impressão que, por exemplo, KNAF salvava vidas. Que era para manter o KNAF, liga um Precedex, liga uma morfina, faz o cara ficar no KNAF que vai se salvar.
E as evidências que surgiram, tanto do Covid como as circunstâncias, que talvez o KNAF não é tanto assim, não é tudo isso, não é para todo mundo, e que às vezes a gente forçar o paciente a ficar lá é um desfavor para o paciente, e que às vezes é melhor ele ser entubado mesmo, em algumas circunstâncias. A parte de manejo farmacológico, sinceramente, acho que não mudou muito. Não surgiu a nova aspirina da UTI, se bem que também a redução de mortalidade é só 2%, 2%, né? 2%. 2%, tá? Mas a gente defende essa medicação. Mas acho que o principal, eu acho que é a organização. Sinceramente, eu não acho que vai sair a bala de prata nos próximas décadas. A medicina avançou o suficiente para ter uma redução de mortalidade significativa, tá? Não pela uma medicação nova, mas muito como o Wesley L mostrou no ABCDF, só de você adotar boas práticas e deixar de fazer práticas viciosas, você já melhora bastante, tá? E especialmente quando você tem crítica, porque, como o Provonost tinha mostrado no trabalho dele de infecção de catéter, ele comentava que ele tomou porrada de tudo quanto é lado quando ele tentava chegar lá e falar, então, é, dá para melhorar a infecção de catéter, e as pessoas falavam, não vem ensinar o padre a rezar, eu sei passar catéter. Tá? E no final não sabia, porque o que ele defendia era coisa simples. Então, acho que a gente tem que ter a crítica do que a gente faz e rever, às vezes, algumas práticas com as evidências que vão surgindo. Mas também, como eu comentei, tem que ter a malícia e a crítica de que nem tudo que sai, mesmo que sai no New England, dá para no dia seguinte ser incorporado. Como o Parque sempre diz, a ciência é pendular, vai para lá, vai para cá, tá? Raramente o pêndulo vai ficar parado. Então, às vezes a gente vai andar para lá e para cá e a gente tem que conviver com isso. Tá? Assim como a medicina e a ciência da saúde são incertas, o futuro é incerto, a ciência não é fixa, não é escrita em pedra. Então, a gente vai conviver com esses vai e vens e a gente vai permear o cuidado com a melhor evidência que existe. É uma pergunta do Manuel no chat, que é uma coisa interessante, né? Que você falou sobre esses desfechos de longo prazo, Leandro, em relação a síndrome pós-UTI, aí o status funcional, etc. Eu queria completar a pergunta do Manuel, falando, a gente começou a aparecer estudos agora, e um exemplo foi o PET, né, que saiu com ácido tranexâmico para trauma no passado, onde você começa a ver benefício de mortalidade no começo aí, mas eventualmente sem efeito em qualidade de vida a longo prazo, né? O PET foi bem claro com isso, né? E gerou uma dúvida se você deveria utilizar ou não ácido tranexâmico, se realmente você gera sobrevivente às custas de doente com durabilidade maior no futuro, etc. Como é que você vê isso, né? Quer dizer, você acha que chegou, na sua opinião, na hora de pensar nesses desfechos de longo prazo ou não? Qual que é a tua Eu acho que, visão disso? sinceramente, são essenciais. Tá? Uhum, Eu lembro, por exemplo, no europeu do ano passado, teve uma apresentação um pouco sobre isso, esqueci o nome da apresentadora, mas ela dava o exemplo, por exemplo, da descompressiva em pacientes com uhum, TCE. Reduz a mortalidade a curto prazo, mas se você olhar o desfecho, que é o desfecho funcional, não ajudou os pacientes, porque provavelmente os que não iam morrer ficaram em estado vegetativo. Tá? uhum. Então, essa redução de mortalidade a curto prazo, porque o principal mecanismo de morte evitável em trauma é choque Sim, hemorrágico. Você sim. dar um troço que gruda e faz o cara parar de sangrar, você reduz a mortalidade imediata. Mas ele fica vivo, e aí é um paciente que vai complicar, vai ficar dialítico, vai ficar infectado, faz a PAV, tal. Então, essa sobrevida, você consegue tirar o cara do buraco junto. Acho que se aquela intervenção realmente consegue reverter o mecanismo na qual o paciente estava afundando na espiral, talvez sim. Se é só evitar a morte imediata, tipo medicação na parada, o paciente chega mais vivo no hospital, mas sai morto do mesmo jeito. Não sei o quanto que Uhum, isso é um sucesso, tá? uhum. No estudo em si. Porque no final o paciente morreu. Sim. Não saiu do hospital, tá? Nem acordou para falar com a família. Então, acho que os desfechos, quando a gente monta o estudo, tem que levar isso em consideração. E algumas coisas a gente só vai ver olhando mais tempo, especialmente com os recursos que a gente tem atualmente. Cada vez mais, eu acho que até mesmo mortalidade em 28 dias está deixando de ser um bom desfecho. Tá? Tem Uhum, algumas publicações, já tem alguns anos, que tem mostrado que
Passando os 28 dias, se você censorasse nessa data, tem trabalho do Journal of Trauma vendo que um terço das mortes hospitalares que passaram de 28 dias tinha a ver com a causa do que o paciente internou. Então, se Uhum. a gente censurasse todo mundo em 28 dias e falar foi um sucesso de público, o trabalho ia dar positivo e no final o paciente morrer do mesmo jeito. Eu só não vi que isso aconteceu, tá? Então, acho que a gente tem que ter uma visão a mais a longo prazo, mas cada vez mais também ver como esse paciente volta para casa, o que que ele acha do que aconteceu, qual que é a impressão dele, da família, tá? Que é uma coisa que, infelizmente, peca em em várias publicações, na verdade. Legal. Thiago, manda lá. Tenho, Leandro, uma dúvida aí. Primeiro, muito obrigado, esse é sensacional como sempre, né? Uma dúvida é até do Meat Trial, né? Daquele trial do New England sobre estratégia liberal e restritiva para infarto, né? Quando a gente leu esse artigo, tudo, até a gente discutiu no grupo, a impressão de não ter tido impacto no desfecho primário trazia meio que uma resolução do problema, do tipo assim, não, você não precisa transfundir de maneira liberal para com síndrome coronariana aguda, né? Mas eu percebi na sua fala uma brecha para isso aí, e se isso mudou a tua conduta ou não. E uma outra dúvida rápida é sobre descontaminação seletiva de trato gastrointestinal aí na UTI. Então, o que você traria para a gente aí? Tá? Do trabalho da transfusão, acho que o principal é que talvez ele não encerra, ele não vai ser um trabalho Uhum. definitivo, tá? Ele é um trabalho negativo, com aqueles pé, limítrofe. Provavelmente daqui a pouco vai sair uma análise bayesiana, né? Ah, com Que vai certeza. mostrar com a probabilidade 92% de que há um benefício. E vai continuar a discussão, no final das contas. Porque eu não acho que a grande questão aqui, do ponto de vista metodológico, é se realmente o trabalho teve poder para enxergar a diferença. Ah, a diferença é só 2%. Acho que talvez se o trabalho continuasse, ia continuar nos 2%, tá? E isso, em termos populacionais, é pequeno, realmente é pequeno, tá? O tamanho de efeito, talvez, em NNT, não é lá dos maiores, mas o medo é você botar de novo, achar que isso está escrito em pedra, parar com isso e defender com unhas e dentes que todo mundo tem que ser assim. E o pior, que às vezes acaba pecando, que é uma coisa que está naquela revisão do BMJ sobre guidelines, que é um dos harms. É o gestor e, eventualmente, a fonte pagadora transformar essa evidência em penalização. E aí, olha, então você transfundir HB de 9 no infarto, você vai tomar uma multa, vai tomar penalidade, vai tomar um erro médico, sei lá, alguma coisa assim. É. E ir para esse lado, o que é muito frequente em alguns tipos de terapêutica, sepsia é um exemplo, tá? Então, acho que o problema é quando a gente sai dessa discussão científica, já é um problema quando você bota o pé na parte clínica, pior ainda é quando você vai para o lado gerencial e organizacional, especialmente para esse lado que eventualmente começa a penalizar o serviço, o pagamento e não sei o quê, achando que isso é uma má prática clínica, porque tem um trabalho no New England falando que não é para fazer, tá? É. A data de contaminação seletiva, essa ainda é uma coisa... Ixi, esse é um pepino grande, tá? Esse é difícil. Esse é difícil, tá? Acho que talvez uma questão. Acho que tem um corpo de evidências mostrando que eu acho que era uma potencial benefício para os pacientes, algumas formas de contaminação, tá? Acho que os trabalhos pecam um pouco ainda no follow-up do que acontece na flora do paciente e não só na flora de multiresistência. Se aparece ou não, já tem um pouco de trabalho mostrando que não muda muito a flora de multiresistência. Mas o que o antibiótico também faz em outras floras? Cada vez o pessoal tem tentado estudar a microbiota e o antibiótico sai matando tudo. É bom, ruim, sai matando tudo, porque é antibiótico, tá? Então, será que isso é benéfico, maléfico, a curto, médio e longo prazo? A gente não sabe. E também, muitos desses trabalhos são em países onde a prevalência de algumas formas bacterianas multiresistentes não é a coisa como é no Brasil, não tem a heterogeneidade de cuidado como é no Brasil. Então, acho que é um pouco mais complicado a ponto da gente começar a defender que tem que fazer em todo mundo,
tá? E pelo menos nos serviços que começarem, acho que é muito importante acompanhar de perto o que acontece a longo prazo na flora. E também tem a questão de que a impressão que eu tenho da descontaminação, vendo aqui, muito do efeito é mediado ali pelo antibiótico EV que é dado, né? Quer dizer, todos os estudos eles É, davam uma dose, duas pelo menos, de antibiótico EV, né? E isso aí remonta até daqueles estudos do Anthony Torres, da década de 90, de dose de cefaloxima para prevenir parvo precoce em vídeos de até o estudo desse ano do Lancet, de dar tem, ceftriaxona na intubação. né? Então, eu não sei, a impressão que eu fico sempre quando a gente discutiu esse trabalho, isso aqui também, a gente foi tentar ver quantos doentes que eram entubados que não tomavam antibiótico, né, EV, né? E eu não sei, a impressão que eu tenho aqui não é a maioria, mas a impressão que eu tenho é que a imensa maioria dos doentes entubados acabam tomando uma dose de antibiótico peri-intubação por qualquer motivo, né? É, Então, eu não sei. é o problema do É, Vática, que o Bruno, é. os Brunos encontram a maior parte dos pacientes que não são randomizados para o estudo Vática lá de traqueobronquite é porque já está tomando antibiótico por outro motivo. Tá? Até Mas o porque foi antibiótico é entubado. muito O doente frequente. entubado doente tá ruim, toma antibiótico, né? Quer dizer, É, até desde que foi entubado por edema agudo de pulmão. isso. Então, Acho que a última pergunta que a gente tem aqui é em relação à albumina, se saiu alguma coisa nova. Esse também é outro que nossos netos vão estar discutindo isso, né? Essas uhum. netas vão estar discutindo isso. Saiu alguma coisa mais ou não, Leandro? Se mudou sua opinião? Alguma coisa recente que mudou? Olha, consistente de albumina não saiu nada significativo. Talvez o que saiu um pouco mais, que talvez tenha realmente um papel melhor, é nos pacientes cirróticos. Uhum, Saiu alguns trials pequenos que mais que corroboram que a albumina é talvez, se você pensar em expandir o cirrótico, talvez essa é uma medicação melhor, é um subgrupo onde talvez tenha um papel. Mas são trabalhos pequenos, nada para ser muito consistente. E assim, um trial que mude alguma coisa na prática da albumina não saiu e também não está em planejamento a curto prazo de sair alguma coisa nessa área. Mas acho que é uma população que cada vez é mais frequente na UTI, acho que é uma população que vale a pena dar uma atenção maior e estudar um pouco melhor. tem o Albios 2 rolando, né? Não sei quantas que anda o Albios 2. Quando tinha começado, parou, nem sei onde anda ele. Aí o Gatinone muda de um lugar, vai para outro, muda o É, PI, então está tentando estudar especificamente choque séptico por causa daquele sinal do Albios. não. Acho que é isso. Acho que foi muito bom, Leandro. Foi muito legal a discussão, muito proveitosa. A última pergunta que eu te faço, assim, em relação à nutrição, né? Quer dizer, acho que a gente vem há 15 anos já, ou 10 anos pelo menos, de estudos negativos em nutrição em terapia intensiva, né? Quer dizer, todos eles, se você olhar, apontando para o mesmo lugar ali, de você ser mais restritivo, não dar tanta proteína, etc. Você acha que isso é um pêndulo parando ali em algum lugar, ou você acha que isso volta ainda? Olha, eu acho que é uma coisa que o Casair comenta e realmente o Diogo Toledo também comenta, que eu acho que é uma interpretação potencialmente errada desses papers. Todos eles viram na primeira semana. Mas é meio Uhum, consenso, para falar a verdade, a maior parte das pessoas, mesmo os defensores ferrenhos uhum, de nutrição, uhum. que não é para encher o cara de comida quando ele está lá Sim. com três drogas vadativas, lactato de 50 e acabou de pronar. Uhum, Não vai ajudar, só vai piorar a situação, tá? uhum. Então, nesse começo, a gente tem que ser mais restritivo mesmo. O problema é depois. É depois a gente achar que tem que ser restritivo na segunda semana, na terceira semana, na quinta semana. A Sim. minoria dos pacientes ficam, mas tem uma população que fica, tá? No UTI brasileiras lá da MIB, um quarto dos pacientes ficam mais tempo, tá? E tem trabalhos, por exemplo, de enfermaria, trabalhos bons do Lancet, mostrando, para caso chame forte também, mostrando uma redução de mortalidade quando você faz um aporte Sim. nutricional melhor num paciente estável, tá? Onde ele consegue incorporar essa caloria, essa proteína de uma maneira elegante e não virar CO2 e virar ureia, tá? Sim. Virar incorporação mesmo, tá? Então, os estudos de nutrição, infelizmente, não estudam depois que o paciente fica mais Sim. tempo, tá? E eu acho que é um subgrupo que a gente tem que olhar melhor.
porque são talvez os pacientes onde a gente possa ter um impacto benéfico de uma De acordo. intervenção, tá? E, de modo geral, os pacientes que tiveram sucesso de sair do UTI vão para a enfermaria. Também é outro grupo que vale a pena estudar. O que acontece no depois? Será que otimizar a nutrição depois que o paciente está estável vai ter um desfecho a longo prazo? Todos os estudos de nutrição que avaliaram a longo prazo deram negativo, mas todos foram agressivos na primeira semana. Ninguém viu o que acontecia depois, se adequar os aportes, melhorar, associar nutrição com reabilitação motora, como por exemplo em esporte, o pessoal faz isso muito Uhum. frequentemente, medicina do esporte, eles alinham aportes adequados, shots às vezes de suplemento proteico, junto com o exercício, para que haja uma incorporação e existe evidência robusta nessa parte fisiológica de a capacidade de incorporação quando você associa. Será que isso vale a pena em algumas circunstâncias? Acho que é ainda um campo que precisa ser melhor estudado. De Do acordo. que, como é o medo de muita gente falar, então, nutrição só mata, deixa todo mundo com soro glicosado e toca a vida. Uhum. Esse é um assunto muito legal para discutir, né? Tem, de fato, doença crítica crônica, né? Que nem rechoque, né? O doente que chocou a segunda vez, né? Que catso que você faz com esse doente, né? Você não tem É. evidência nenhuma o que fazer com ele, né? Uhum. Acho que Esse, o a- medo maior e- é esse, você ass- virar um niilista. Acho que também é, é pior, exato. pior do que o negacionista, virar um niilista e falar, não, senão aí é É. melhor nem levantar para trabalhar, porque nada vai dar certo. Sim, sim. Mas, por exemplo, eu tenho que falta trial, né? Doença crítica crônica, né? Nessa segunda semana ali, né? A gente não tem nada. E se você olhar o Unimed, por exemplo, do que está andando, né? Ou olhar o que vai ser apresentado em Belfast, ou o que vai ser apresentado agora no Jean-Louis, não tem nada. Zero trials de doença Uhum. crítica crônica, né? Quer dizer, ou é trial de ressuscitação, fase aguda, papapá, ou alguns trials de intervenção aguda com desfecho de longo prazo, mas a trial elegendo o doente na segunda semana, né? Ou que persiste na UTI, a gente não tem quase nada acontecendo, né? É uma É, coisa de fato infelizmente. curiosa. Então, acho que estouramos um pouco tempo aqui. Não sei se o Thiago você quer fazer alguma consideração final. Não, acho que é agradecer, até anotei aqui, acho legal essa divisão do quebra de paradigma, o que ficou mais claro e o que a gente precisa saber do futuro. E te convidar já para 2025 aí, Leandro, lá para Uhum. fevereiro, Março, fevereiro. e Abril, agradecer novembro, dezembro. aí, Não, obrigado. pode fazer. Tá aqui. Bom, pessoal, agradeço muito a todos. Leandro, obrigado mais uma vez. A gente bateu quase 90 pessoas hoje, o que só reforça a popularidade do Leandro, que é um ícone da medicina intensiva brasileira, de fato. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal do EDOP por organizar. Leandro, boa noite. Obrigado a todos aí. Boa noite. Até Obrigado mais, tchau, tchau. novamente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.